Sabe, geralmente quando a gente pensa em cura, ou na recuperação de um trauma severo, a gente imagina um processo altamente linear. Uhum, com certeza. É, quase como a engenharia civil, né? Uma ponte sofre um abalo sísmico, a estrutura quebra, os engenheiros chegam, avaliam o dano matematicamente e, sabe, tijolo por tijolo, eles reconstroem aquela ponte até ela ficar firme de novo. Parece bem lógico, né? E até tranquilizador. E é uma ideia muito tentadora. Até certo ponto, essa analogia funciona muito bem para contratempos normais da vida. A psicologia diz que o cérebro geralmente tenta, reorganizar as peças de uma experiência dolorosa e integrá-las de volta na nossa rotina. Sim, a gente quer acreditar nisso. Exato. Queremos acreditar que, com tempo suficiente e muita terapia, qualquer dano emocional pode ser metodicamente cimentado de volta no lugar. Mas aí a gente entra no território da mente humana frente a uma destruição absoluta. E, de repente, esse manual de engenharia perde totalmente a utilidade. Tipo, o que acontece quando o abalo sísmico é tão formidável que não sobra nenhum único tijolo, nem mesmo o terreno onde a ponte estava construída? Aí a coisa muda de figura. Totalmente. E é por isso que os materiais de origem da nossa imersão de hoje trazem um texto clássico da tradição budista sobre uma figura central chamada Pattakara. Nossa missão aqui é entender como uma jornada extrema, sabe, pontuada por perdas que são quase inimagináveis, conseguiu se transformar na mais profunda realização de autodisciplina e paz mental que se tem registro daquela época. O fundamental nesse nosso estudo de caso hoje é remover a lente puramente mitológica ou religiosa por um momento, sabe? Olhar a coisa de forma mais crua. Isso. Estamos lidando com um material que documenta um estudo psicológico intensíssimo. O que o texto explora, na verdade, é a mecânica do luto profundo, sabe? É o impacto do choque da impermanência e a resiliência humana quando empurrada para muito além do limite do suportável. Certo, vamos trinchar isso, porque o ponto de partida da vida da Pattakara torna o que acontece depois ainda mais brutal. Ela não nasceu conhecendo o sofrimento. O cenário inicial da vida dela é de um conforto, assim, opressivo. A configuração inicial da vida dela é vital para a gente entender o colapso estrutural que vai vir depois. A Pattakara nasce na cidade de Savatthi e ela é filha de um comerciante de um nível de riqueza que desafia a compreensão, sabe? Um bilionário da época. Praticamente. E é um cenário de superproteção levado literalmente à paranoia. O texto detalha que, ao atingir os 16 anos de idade, os pais simplesmente a trancaram no andar mais alto de uma torre de 7 andares. 7 andares. E com dezenas de guardas posicionados em todos os acessos, né? Exatamente. O objetivo deles era isolar essa garota do mundo exterior de maneira literal. Eles queriam garantir que ela não tivesse qualquer contato visual ou físico com homens que não tivessem sido, previamente aprovados e escolhidos a dedo para um casamento arranjado. Gente, que sufoco. E a ideia por trás dessa torre, analisando psicologicamente, eu acho que não era só um controle patrimonial, né? Parecia uma tentativa quase patológica de blindar a filha contra as variáveis incontroláveis do destino. Com certeza. Eles queriam roteirizar a vida dela. Mas o problema de isolar um ser humano dessa forma é que isso não elimina o desejo ou a curiosidade natural. Claro que não! Só comprime tudo isso, né? E a pressão acaba rompendo a válvula uma hora. E a ironia central dessa primeira fase é que, mesmo no topo dessa fortaleza mais impenetrável que o dinheiro podia comprar, ela se apaixona por um dos servos que trabalhava lá dentro. O clássico. Pois é. Quando os pais finalmente finalizam os preparativos para casar ela com um nobre da mesma casta, ela se disfarça, foge da mansão e viaja com esse amante para uma vila super remota. E o enredo parece até, um dramalhão de novela ou um clássico conto de rebeldia adolescente. Total. Porque o marido se torna um agricultor. E ela, a herdeira bilionária, passa a fazer todo o trabalho pesado. O trabalho braçal, exaustivo, que, até a noite anterior, os próprios servos dos pais faziam por ela. É como se ela tivesse crescido num ambiente de laboratório estéril, totalmente livre de germes. Essa metáfora do sistema imunológico é perfeita. Porque, a partir do momento em que ela foge
ela se expõe ao mundo real, Sim. cheio de patógenos, mas com um sistema imunológico psicológico absolutamente zerado. Ela não estava preparada para nada. E será que bateu um arrependimento logo de cara? Olha, o texto traz uma frase bem específica sobre esse momento. É dito que ela colheu os resultados de seus atos. E muitos leitores apressados interpretam isso como um castigo moral, sabe? Desobedeceu os pais e se deu mal. Exato. Mas pelo contrário, é a mais pura descrição mecânica de causa e efeito. A perda repentina da Torre de Marfim não é uma punição cósmica. É só o primeiro de muitos apegos artificiais ruindo. Quando aquele ambiente estéril é removido, a pessoa tem que lidar com as intempéries, inevitavelmente. E é uma mudança tão drástica que acaba criando uma nova vulnerabilidade nela, né? Porque sair da seda para carregar água na cabeça cria um anseio muito profundo para uma rede de segurança. É o instinto falando mais alto. Com certeza. E quando ela descobre que está grávida do primeiro filho, esse instinto de preservação grita. Ela sente uma necessidade desesperada do amparo familiar, o que acaba desencadeando a engrenagem que vai esmagar a vida dela. A chegada de uma criança exige estrutura, né? Então ela implora para o marido que leve ela de volta à casa dos pais em Savati, e o argumento dela baseia-se numa esperança meio cega de que os laços de sangue superam a ofensa social, sabe? Que os pais sempre perdoam os filhos. É um pensamento bem inocente. Muito. E o marido, por outro lado, ele opera com uma lógica de sobrevivência imediata. Ele recusa o pedido categoricamente, porque ele temia que os sogros o torturassem ou matassem ele por ter fugido com a herdeira da família. O que faz todo o sentido do ponto de vista dele, convenhamos. Faz, mas a Patacara age por puro desespero instintivo e foge sozinha, a pé, em direção a Savati. O marido corre atrás, tenta convencer ela a desistir, mas as dores do parto começam ali mesmo, no meio do caminho. Meu Deus. A criança nasce na poeira da estrada. E como o bebê já nasceu, a justificativa principal da viagem parece evaporar. Então, eles retornam à estaca zero, de volta para a vila. Então o primeiro trauma físico e emocional já se instalou aí, né? Dar à luz sem nenhuma assistência numa estrada deserta. Então se manifesta de novo. Ela pede para voltar, o marido recusa por aquele medo justificado e ela foge novamente. Só que agora levando o filho mais velho pela mão e carregando um bebê na barriga. Isso. O marido alcança ela na estrada. E, nesse exato momento de conflito no caminho, o cenário natural reflete e amplifica o caos interno deles de uma forma assustadora. E é aí que a tragédia começa a escalar de um jeito, gente, incontrolável. Uma tempestade colossal, completamente fora de época, desaba sobre eles. O texto fala de ventos violentos, raios rasgando o céu e uma chuva que simplesmente não cedia. É o caos absoluto. E como se o universo operasse com uma precisão cruel, o trabalho do segundo parto começa sob essa tempestade perfeita. Ela implora por um abrigo, o marido entra na mata densa com um machado para cortar galhos e construir uma cobertura improvisada. E então, do nada, ele é picado por uma cobra venenosa. E cai morta instantaneamente. O peso dessa cena não está só na tragédia em si, mas na suspensão agoniante do tempo para Patacara. O marido não retorna. Ela fica sozinha. O trabalho de parto avança, no chão enlameado, com a água da chuva batendo direto no corpo dela. Caramba! O segundo menino nasce sob o dilúvio. As duas crianças choram de frio extremo, e a mãe passa as horas de escuridão encurvada sobre os filhos, usando a própria carne e os ossos como o único escudo térmico possível contra a natureza. Nada só de imaginar. E quando a luz da manhã finalmente chega, a provação atinge níveis absurdos. Ela ajeita o recém-nascido, dá a mão para o filho mais velho e adentra a mata procurando pelo marido. E ela encontra o corpo. Encontra o corpo dele já rígido perto do mato. E o choque começa a fraturar a mente dela. Ela se culpa amargamente, mas o instinto de proteger os vivos força ela a continuar a caminhada para Savati. Só que o obstáculo seguinte é o rio Aciravati. E as chuvas da noite anterior transformaram esse rio, que normalmente seria super raso, numa correnteza violenta que batia na altura da cintura. Espera, na altura da cintura? E ela tinha acabado de dar à luz? Exatamente.
O estado físico da Pattakara após dar à luz na lama e passar a noite exposta torna a travessia com as duas crianças ao mesmo tempo uma impossibilidade física. Não tem como. Não tem. Então a tática de sobrevivência que ela adota é mais lógica, dadas as circunstâncias. Ela decide deixar o filho mais velho numa margem, atravessar a correnteza segurando o recém-nascido, depositar o bebê em segurança na outra margem e aí fazer a travessia de volta para buscar a criança maior. Uma tática super lógica, mas a execução disso resulta numa cena que destrói qualquer ilusão de controle humano sobre a natureza. Ela consegue deixar o bebê na margem oposta e entra na água para o trajeto de retorno. Só que exatamente no ponto central do rio, onde ela não pode correr para frente nem para trás, uma águia desce do céu como um míssil. Pois é. A ave confunde o recém-nascido enrolado no pano com um pedaço de carne e crava as garras nele. Os gritos da Pattakara no meio do rio são inúteis. A águia sobe aos céus levando a criança. É devastador, e o horror dessa cena tem um efeito em cascata imediato. O filho mais velho, que estava de pé na outra margem, vê a mãe parar no meio das águas agitadas e bater os braços enquanto grita em direção ao céu. E na confusão, o menino interpreta o barulho e os gestos desesperados da mãe como um chamado para ele ir até ela. Ai, não! Ele pisa na água. Sem força física para lutar contra o volume do rio, ele é varrido instantaneamente pela correnteza e engolido. Gente, a mente humana sequer foi projetada para processar esse nível de atrocidade. É uma crueldade estrutural mesmo. A gente não está falando só de eventos tristes aleatórios. O texto parece que desfaz meticulosamente toda a identidade dessa mulher. E desfaz. O marido morto na mata apaga o presente dela. Os filhos levados pela água e pelo rio apagam o futuro dela. Em 24 horas, todas as âncoras temporais de quem ela era sumiram. Todas. E a desconstrução de uma vida atinge o seu ápice quando ela perde a última âncora que faltava, né? O passado. Exato. Porque ao continuar a marcha cambaleante dela em direção a Savat, chorando sem parar, ela encontra um viajante no caminho. Após implorar por notícias, o homem reluta um pouco, mas acaba cedendo. Ele informa que a tempestade da noite anterior provocou o desabamento da mansão dos pais dela. Aquela mesma mansão de 7 andares? Aquela mesma. O pai, a mãe e o irmão foram esmagados sobre os escombros. E no exato momento em que conversavam, as fumaças das piras funerárias queimando na cidade marcavam a cremação da família inteira dela. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a sanidade dela não apenas falha, sabe? Ela evapora. O hardware do cérebro desliga os processos lógicos porque a realidade se tornou incompatível com a consciência. É um mecanismo de defesa extremo. E a Pattakara rasga as próprias roupas em pedaços e começa a vagar completamente nua, uivando e babando sem nem reconhecer onde está. E a sociedade reage como a sociedade costuma reagir à dor incompreensível, né? As pessoas sentem repulsa, jogam lixo, atiram pedras para enxotar aquela figura perturbadora das ruas. E é muito forte pensar nisso, mas essa lousa em branco, absoluta, que foi apagada da forma mais grotesca possível, acaba sendo o único estado que permite que ela seja salva. Como assim? A total ausência de qualquer papel social restante, quer dizer, ela não é mais filha, não é mais mãe, nem esposa, nem uma pessoa rica, nem mesmo alguém com roupas e decoro. Tudo isso cria o que a psicologia budista consideraria um terreno totalmente livre de distrações mundanas. Vagando nesse estado de choque completo, os pés dela a levam, meio que por acaso, ao bosque de Jeta. Que é o mosteiro onde o Buda estava ensinando. Exatamente. E é curioso observar a dinâmica do grupo nesse momento, porque qualquer assembleia de pessoas consideradas normais veria uma mulher nua, coberta de sujeira e hematomas das pedradas, gritando incoerentemente e tentaria, sei lá, bloqueá-la fisicamente ou chamar os guardas. O que seria reação padrão, né? E os discípulos do Buda tentam fazer exatamente isso. Pois é, mas a intervenção do Buda quebra completamente essa expectativa mundana. O texto pontua que o Buda não enxerga a figura perturbadora que o público está vendo ali. Através da clarividência atribuída a ele, ele reconhece que essa mulher carregava um voto antigo, feito lá em vidas passadas, de dominar a lei, o Dharma. Então ele interrompe os discípulos, ordena que o caminho dela fique livre
e foca exclusivamente nela. Uma atenção total. E a proximidade e a autoridade da presença dele operam como um choque de realidade. Sabe que traz a cognição dela de volta? A percepção retorna, ela nota a própria nudez com choque, agacha-se no chão tomada de vergonha, e aí alguém rapidamente joga um manto sobre os ombros dela. Uau! Vestida novamente e com a capacidade de falar recuperada, ela desabre em lágrimas e vomita toda aquela sequência dilacerante de tragédias que aconteceram naquelas poucas horas. E a técnica do Buda ao responder não é oferecer um consolo barato. Sabe, ele não diz que o tempo vai curar tudo ou que as coisas acontecem por um motivo. O fascinante aqui é a recusa do Buda em validar a narrativa de que o sofrimento dela era uma punição pessoal isolada. Em vez de alimentar aquele luto específico, o clássico "por que isso está acontecendo comigo?", né, ele aplica uma técnica de reestruturação cognitiva massiva. Ele pega aquela dor que parecia infinita e a dimensiona dentro de uma escala cósmica da impermanência. Ele cria uma imagem mental que é impossível de ignorar. Ele olha para ela e afirma que as perdas daquele dia são apenas minúsculas gotas. E que, se ela somasse todas as lágrimas que já derramou em inúmeras existências passadas, chorando sobre os túmulos de maridos, filhos e pais, o volume desse líquido superaria com folga as águas dos 4 grandes oceanos da Terra. E a genialidade dessa intervenção é como ela desativa a exclusividade do trauma, sabe? Quando uma pessoa está submersa no luto agudo, o ego cria uma narrativa de isolamento. Aquela coisa de ninguém sofre como eu, o universo me escolheu para sofrer. O vitimismo natural da dor. Exato. O ensinamento da impermanência, o Dharma, atua aqui quebrando essa parede de isolamento. O Buda diz, na prática, olha, o que você está sentindo não é uma falha no sistema projetada para te destruir. A impermanência é a própria regra básica do universo. Tudo que surge necessariamente cessa. Isso ressoa de uma forma assustadora para quem acompanha a gente e vive na nossa vida moderna, lidando com os picos de ansiedade que presenciamos diariamente. Quando alguém tem uma crise de pânico após um revés, a mente se fecha ali na tragédia imediata. A sensação de sufocamento vem de tentar lutar contra um rio que não para de correr. É tentar parar a água com as mãos. Exato. A perspectiva macro desse oceano de lágrimas atuou como uma alavanca para tirar a pessoa do redemoinho. Ao entender o sofrimento como a textura universal da existência e não como um ataque pessoal, o pânico meio que perde a sua fonte de energia. E para Pattakara, ouvir isso enquanto ela estava no fundo do poço fez tanto sentido que o texto diz que ela se tornou instantaneamente uma vencedora da correnteza, que é o primeiro estágio do despertar. O intelecto dela capturou a mensagem. O choque inicial passou. Mas a verdadeira transformação, o trabalho duro mesmo de curar aquela fratura interna, não aconteceu apenas no plano das ideias geniais no meio de uma multidão. Recuperar a capacidade de raciocinar foi só a triagem na sala de emergência. A libertação definitiva exigiu uma fisioterapia mental extremamente pragmática e física. Sim, porque a prática física é o que traz o conceito abstrato para o corpo, né? Não teve nenhum mantra mágico ou invocações elaboradas. A história relata que o passo final ocorreu em isolamento, através de uma das ações mais corriqueiras e humildes possíveis. Ela simplesmente pegou um jarro e começou a lavar os próprios pés. A atenção plena, o mindfulness, como chamamos hoje, exige âncoras tangíveis. E ao lavar os pés, ela observou um fenômeno puramente físico. Ela despejou água no chão. Observou o líquido escorrer de um ponto alto e infiltrar na terra rapidamente até sumir. Ela despejou mais água, que fluiu um pouco mais longe antes de secar. E aí uma terceira porção fluiu mais distante ainda antes de também desaparecer na terra. Faz a conexão final entre a água e o conceito de tempo. A primeira água, que sumiu logo, correspondia aos filhos, cujas vidas mal começaram e já terminaram. A segunda correspondia ao marido, que chegou até a metade do caminho. E a terceira água correspondia aos pais, que tiveram existências longas, mas que, assim como a primeira água, inevitavelmente secaram e desapareceram. É um choque de realidade. Total.
A vida é um fluxo contínuo em direção à sua própria sensação. E a percepção profunda dessa mecânica, no fim das contas, remove a tensão da resistência. O mútuo se dissolve na aceitação da natureza das coisas. Com a respiração ancorada, o relato detalha que ela entrou na pequena cabana que deram para ela, sentou na própria cama e olhou para a pequena lamparina a óleo que iluminava o ambiente. Segurando um alfinete, ela usou ele para empurrar a ponta do pavio flamejante para baixo, tipo afogando ele no óleo. E a imagem que o texto constrói é muito fenomenal. Enquanto o fogo sibila e se extingue, deixando o quarto na escuridão, a descrição diz que, assim que a luz se apagou, a ilusão do seu coração também se apagou. É o momento exato em que ela atinge o Nibbana. A extinção daquela chama é a metáfora física perfeita para a extinção da fome interna, da luta angustiada do ego, que exige que as coisas durem para sempre. E atingir o Nibbana, nesse contexto de trauma severo, significa que a reatividade emocional dela foi neutralizada. A dor dos eventos passados não sumiu da memória dela, ela não esqueceu, mas o combustível psicológico que transformava a dor em sofrimento agonizante, que é o apego, foi mergulhado no óleo e apagado. Ela simplesmente parou de brigar com a realidade. Então, o que tudo isso significa no plano material quando a gente analisa o legado que essa mulher deixou? Porque há uma reviravolta brilhante na conclusão da vida dela na ordem monástica. O Buda eventualmente eleva a Pattakara ao status mais alto possível numa categoria muito específica. Ela é declarada a guardiã do Vinaya entre as monjas. E o Vinaya é algo muito intenso. Sim, só para esclarecer o termo técnico para quem está ouvindo, o Vinaya é essencialmente o código penal e o livro de conduta mais estrito e minucioso da comunidade monástica budista. Ele dita centenas de regras sobre como sentar, como comer, como vestir o manto, como interagir. Pense no paradoxo absoluto da coisa. Uma pessoa que rejeitou as regras sociais, pulou o muro de casa, gerou uma sequência infernal de mortes por causa da própria rebeldia impulsiva e subitamente ela vira a maior especialista e defensora de um livro de regras. Por que focar nas regras? Se conectarmos isso ao panorama geral do trauma de Pattakara, a adoção do Vinaya é o mais puro pragmatismo psicológico, sabe? A indulgência inicial dela, que era baseada naquele princípio de seguir o desejo e ignorar estruturas, demonstrou empiricamente levar à aniquilação completa de tudo o que ela amava. O caos foi o verdadeiro algoz dela. Faz todo sentido. Portanto, as regras minuciosas do Vinaya não funcionavam como uma prisão punitiva para ela, de jeito nenhum. O Vinaya operava como um container. Eram estruturas de segurança psicológica. Como o exoesqueleto de um prédio que impede que os andares desabem uns sobre os outros durante um terremoto. A definição é exata. O cérebro dela compreendeu ali que a disciplina rígida era o melhor antídoto para a vulnerabilidade humana. Cumprir essas pequenas e inegociáveis regras rotineiras exigia presença total no momento atual. A estrutura externa, totalmente hiperregulada, servia como um andaime necessário para sustentar aquela frágil paz interna recém-descoberta. Isso evitava que ela escorregasse de volta para aquelas espirais de ansiedade e pânico do passado. E o impacto dessa estrutura de segurança foi tão eficiente que ela não guardou o segredo só para si. Ela traduziu essa reconstrução para outras mulheres traumatizadas que chegavam à ordem. O texto documenta os ensinamentos dela para monjas como Kanda e Uttara. A Pattakara não ensinava, truques místicos. Ela instruía as alunas a irem lavar os pés. Coisa simples. Exato. A ficarem sentadas sozinhas, a focarem na mecânica física do momento para aterrar a mente disparada. E sob a orientação disciplinada dela, dezenas de mulheres passaram pelas chamadas 3 vigílias da noite, nas quais elas destruíam as trevas da ignorância, superavam seus próprios lutos e encontravam essa libertação profunda. A literatura nos entrega uma última camada técnica, para tentar explicar a velocidade impressionante dessa reconstrução mental. Essa metamorfose de uma filha mimada de mercadores para a maior especialista em disciplina monástica da época não surgiu do vazio, sabe? Não foi do nada. Não. Os textos apontam para o conceito das vidas passadas de Pattakara. O argumento é que ela já havia dedicado existências anteriores ao estudo intenso de conduta sobre a orientação de Budas antigos.
é a ideia de um potencial latente. O código-fonte, né, já estava instalado no cérebro dela, apenas adormecido e soterrado sob camadas de distrações ricas e impulsos fúteis da vida atual. Ela não precisou construir a sabedoria do absoluto zero. Ela foi forçada a lembrar de quem já era capaz de ser. E a mecânica revela algo cruel, mas inegável. O conforto daquela torre de marfim mantinha essa força interna atolada na letargia. As distrações impediam o crescimento. Sim. Foi necessário que o martelo impiedoso do trauma estilhaçasse todas as conveniências externas, removendo o marido, os filhos, os pais e a riqueza, para que a pressão atmosférica da dor finalmente forçasse essa resiliência latente a irromper a superfície e tomar o controle da situação de uma vez por todas. Analisar a vida dessa figura histórica pela lente da psicologia nos obriga a encarar de frente a função do extremo desconforto. Quando as fundações do nosso próprio mundinho balançam e a tragédia parece corroer qualquer perspectiva de felicidade futura, a resposta quase nunca está em tentar reconstruir a torre, sabe? Ou em controlar furiosamente os ventos de uma tempestade que é incontrolável. Definitivamente não. A resposta de Patacará está na observação fria de como a água escorre para o ralo, na precisão motora de apagar uma pequena chama, na rotina, a disciplina estrita das coisas pequenas e o aterramento absoluto no presente acabam construindo um tipo de fortaleza interna muito mais impenetrável do que paredes com guardas. É a ancoragem na realidade dura do momento presente, sustentada por condutas muito claras, simplesmente tira o oxigênio da ansiedade. Nenhuma tempestade tem poder duradouro sobre uma mente que aceitou que tempestades são simplesmente como o mundo funciona. Um pensamento bem provocativo e silencioso se forma quando a gente encerra a nossa análise de hoje. Nós passamos a vida inteira tentando evitar a dor e montando esquemas complexos de segurança para afastar qualquer perda. E a gente olha para a sucessão de atrocidades na vida de Patacará e estremece de horror. Normal? Mas, considerando que esse sofrimento excruciante foi indiscutivelmente a marreta exata que quebrou a casca e permitiu o florescimento de uma sabedoria adormecida, que mudou a história de milhares de pessoas ao redor dela, fica a pergunta: será que os abismos mais aterrorizantes e os desesperos mais violentos que ocasionalmente enfrentamos são genuinamente nossos inimigos? Ou seriam eles secretamente a chave mestra, brutal e indispensável, projetada precisamente para destravar um potencial colossal que a nossa versão mais confortável seria incapaz de suportar? Fica a reflexão para quem nos acompanha a mergulhar em suas próprias águas. Até a próxima.